Muito bom dia, bom domingo, caríssimos irmãos, e aqui estamos nós, mais uma vez, para celebrarmos este domingo e hoje com mais uma reflexão com o irmão José António. A liturgia deste domingo é uma liturgia que nos convida à vigilância. É uma liturgia que nos convida a estarmos atentos e prontos para a partida. Assim como o povo de Israel estava pronto para a saída do Egito, para ir para a terra prometida. A liturgia deste domingo encaminha-nos para a vivência escatológica da nossa fé, à espera da vinda iminente do Senhor. E avançamos de forma celebrativa para a celebração do início de um novo ciclo litúrgico, um novo ano litúrgico, com a celebração da solenidade de Cristo Rei do Universo. Hoje nós podemos ver como Paulo tem a preocupação de admoestar a comunidade de Salónica, uma comunidade onde ele não permaneceu muito tempo, mas onde ele deu muito de si e onde ele verificou ser uma comunidade que era fiel ao anúncio do Evangelho. Então Paulo convida os irmãos da comunidade de Salonicenses a permanecer fiéis a esse anúncio do Evangelho e a confiarem que a promessa que o Senhor fez é para todos. A ressurreição estende-se a todos aqueles que viveram na fidelidade ao anúncio do Evangelho, quer os que já partiram, quer aqueles que presenciarão a segunda vinda do Senhor. É um apelo constante a estarmos vigilantes. O Evangelho apresenta-nos a parábola das 10 virgens. E nesta parábola nós encontramos esta mesma temática, estar vigilantes e estar preparados. Porque há hora em que nós não sabemos a que horas vai chegar o noivo. A parábola descreve-nos a cena de um casamento judaico, em que era costume em que o noivo se atrasasse. E ao contrário daquilo que se passa nas nossas sociedades de hoje, esse atraso era um atraso positivo. E por que é que isto acontecia? Acontecia porque, enquanto a noiva esperava com as suas companheiras, aqui retratadas nestas 10 virgens, pela chegada do noivo em casa do seu pai, o noivo preparava-se para ir buscar a noiva e levá-la para a sua casa. Mas antes de partir, discutia com os familiares da noiva o valor do dote da sua noiva. O atraso, neste caso particular, era favorável, porque quanto mais se atrasava o noivo, queria dizer que maior era o valor do dote, maior era a negociação para que ele desposasse a sua noiva. Por essa razão, era imprevisível a hora da chegada do noivo. Quando as negociações terminavam, o cortejo tinha o seu início. À frente do cortejo do noivo vinha um emissário, um arauto, que anunciava a chegada do noivo. E quando o noivo chegava, então, conjuntamente com os convidados, entravam no banquete. Aí fechavam-se as portas e os convidados da boda, aqueles que estavam preparados para a boda, então faziam a festa. É neste contexto que o Evangelho nos coloca a chegada do Senhor, apontando já esta vinda escatológica, espera que nós esperamos nesta segunda vinda do Senhor. É um apelo constante a estarmos vigilantes, porque com o passar do tempo, tantas e tantas vezes nós adormecemos na fé e colocamos-nos confortáveis numa prática, se não quase praticamente ritualista e costumeira. Daí o pensarmos, temos tempo. Ficamos cómodos com a fezinha a trazer por casa. Mas o Evangelho alerta-nos para esta vigilância, estar permanentemente vigilantes, não descurar
as nossas obrigações, estarmos numa atitude constante de deixar que a nossa fé seja continuamente um crescimento e a não darmos nada pelo certo, a não darmos que a salvação nos é garantida pelo certo só porque nós transportamos o nome de cristãos. Um instante apenas pode-nos fazer perder o cortejo nupcial e o Senhor passar pela nossa vida e nós estarmos de tal maneira distraídos com as coisas da nossa vida que o Senhor passe por nós e nós não ouvimos o seu convite para o seguirmos. Na vivência do Evangelho não há lugar para a negligência nem para a acomodação às nossas crenças. O Evangelho é movimento. Movimento na nossa vida que nos faz viver, ser e agir. Estar preparados é esperar em cada respiração da nossa vida pela chegada do Senhor e partir. E partir com Ele sem hesitar. É viver cada instante da nossa vida como se fosse o último. Não deixar para depois o que eu posso fazer aqui e agora. Ter as almotolias do azeite cheias é ter a nossa vida em ordem com Deus e com os irmãos. Sobretudo, não deixarmos de praticar o grande mandamento do amor a todos os níveis. E isso implica o perdão e a contrição. O apelo que o Senhor nos faz, caríssimos irmãos, é de estar vigilantes permanentemente e vivermos cada momento da nossa vida como se fosse o último momento neste mundo, tendo em conta que é o Senhor, o princípio e o fim da nossa existência. Aqui estamos nós, mais uma vez, meus irmãos, nesta rúbrica da liturgia e nesta dinâmica da liturgia passo a passo, em que estamos a olhar para os ritos de entrada. E hoje nós vamos então olhar para o Kyrie, como eu mencionei na semana anterior. Kyrie é o vocativo de uma palavra grega, Kyrios, que significa Senhor. E no Novo Testamento aplica-se sobretudo a Jesus Cristo. Na liturgia é o nome com que se designam as invocações do rito de entrada da missa, Kyrie eleison, Christe eleison. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Estas invocações inicialmente estavam relacionadas com a oração dos fiéis, que agora se recuperou. Nos primeiros séculos, segundo o relato da peregrina Igéria, que foi uma mulher que se dispôs a fazer peregrinações à Terra Santa e descobrir muito sobre a vida da Igreja, a vida dos padres da Igreja, a vida de Cristo, e isto nos finais do século IV. Depois das leituras bíblicas e da homilia, a cada petição da oração dos fiéis, a Assembleia respondia Kyrie eleison. Isto na oração que nós hoje tradicionalmente chamamos de oração dos fiéis. Talvez tenha sido o Papa Gelásio em finais do século V, ou pelo menos a ele se atribui esta mudança, que passou esta invocação, Kyrie, para o rito inicial com a famosa Deprecatio Gelasi, ou seja, esta Deprecatio Gelasi era uma ladainha latina para a Igreja Universal, inscrita pelo Papa Gelásio por volta do ano 492 a 496 e é agora geralmente aceite. Ele parece tê-lo introduzido na missa romana, possivelmente no local onde o Kyrie se estabeleceu.
Mais tarde, no século VI, já não se intercalavam as frases de invocação, mas dizia-se apenas a resposta ou a aclamação. E esta aclamação foi variando o número das aclamações, em que se estabilizou em 3 Kyries, 3 Cristes e, de novo, 3 Kyries, invocando a presença da Santíssima Trindade. Esta era uma interpretação trinitária bastante divulgada. Parece que todos tinham, ao princípio, um sentido cristológico. A reforma atual, a não ser por razões de ordem musical, deixou 2 Kyries, 2 Cristes e 2 Kyries, cantados primeiro pelo coro ou por um solista e repetidos pela comunidade. Os Kyrie encabeçam também as invocações das ladainhas. O Kyrie não tem tanto um tom penitencial, embora ele venha ali com muita frequência intercalado com a confissão, com o ato penitencial. Porque este Kyrie é uma aclamação a Cristo como Senhor e Messias, dado que se trata de um canto em que os fiéis aclamam o Senhor e imploram a sua misericórdia. É normalmente executado por todos, em forma alternada entre o povo e o coro, ou o presidente e a assembleia. Portanto, o Kyrie é paralelo ao gradual e ao antifonário. Caríssimos irmãos, hoje na nossa rúbrica da Lectio Divina nós vamos passar para o degrau seguinte, que é a Oratio, ou seja, a oração. Uma vez que Deus falou conosco através dos degraus anteriores, através da contemplação, através da leitura, trata-se agora de responder em diálogo a essa verdade que iluminou a nossa vida. Então, nós voltamos novamente a responder aos passos anteriores da meditação, da leitura, da contemplação. Então, nós pegamos na palavra e a transformamos em oração, ou seja, é a resposta a Deus. Na oração, nós realmente queremos manifestar o nosso amor pelo nosso Cristo. E aqui, na oração vocal, como nós já aprendemos, os atos mais importantes que devemos fazer são aqueles que alimentam as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então nós rezamos e dizemos: eu creio nessa verdade que o Senhor me está a revelar a mim. Eu creio naquela palavra que veio ao meu encontro, porque eu creio no seu amor por mim. A partir deste ato de fé, nós dizemos: Senhor, dá-me a graça para que eu possa corresponder a esse amor, a essa esperança na qual nós esperamos uma intervenção da graça e, finalmente, amamos. Se não amamos ainda, então dizemos: Senhor, eu quero amar. Eu quero parar de mentir e dizer que amo de verdade. Então acontece a oração. Na Lectio, a pergunta era: o que diz o texto? Na Meditatio, nós perguntávamos: o que me diz o texto? Agora, a pergunta fundamental é: o que é que o texto nos faz dizer a Deus? Até agora, era o Senhor a falar conosco, a apresentar-nos a sua proposta. Agora é o momento da nossa resposta à proposta de Deus. Esta é a característica fundamental da oração cristã. E esta minha resposta exprime-se
em sentimentos de louvor, em sentimentos de súplica, ação de graças, até pedido de perdão. A atitude fundamental da oração deve ser, mais uma vez, a atitude de Maria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria não diz uma palavra da Bíblia, mas uma palavra saída de um coração que antes meditou a palavra, que lhe purificou o olhar e o coração, sai com este faça-se em mim segundo a tua palavra. Só um coração purificado pela meditação da palavra é capaz de acolhê-la e deixar que ela se torne carne nele, nesse mesmo coração. Foi o que aconteceu em Maria e aconteceu nela de maneira excelsa e total. Só os que a sentem encarnada na vida são capazes de a rezar, cantando como fez Maria no Magnificat. A oração tem sempre duas direções, a vertical e a horizontal. A oração é libertadora. A orientação da nossa oração é em direção a Deus e é libertadora dos irmãos, em direção aos oprimidos de hoje. A história de São Martinho de Tours é muito admirada, isso porque ele veio de uma família totalmente pagã e mesmo em meio a tantos desafios e preocupações, não deixou de escutar o chamamento de Deus. Consequentemente, seguiu o caminho que o seu coração vibrava e foi em nome do Senhor que espalhou a palavra e converteu tantas pessoas pelo amor e paixão a Cristo. Quem foi São Martinho? Visto de França, a chave para entender a importância de São Martinho é Clovis. São Martinho é um precursor importante que vai preparar a conversão ao catolicismo do rei dos francos. Martinho é um soldado de Cristo. Tours, onde está a capa de Martinho, estabelece-se como refúgio dos Merovingios, a primeira dinastia francesa. Como diz Laurent Gauthier, gestor francês há muito radicado em Portugal, a capa de São Martinho protege a França de Clovis, a França filha mais velha da Igreja. Para a conversão de Clovis, que viveu um século depois de Martinho, terá sido decisivo o rei ter atribuído à intercessão do santo a vitória numa batalha, depois de ter prometido antes dessa batalha à sua mulher, a cristã Clotilda, batizar-se caso saísse vencedor. Mas se Tours, onde foi bispo no século IV, é hoje a cidade que todos veem como a cidade de São Martinho, a verdade é que este nasceu com o nome de Martinus, em território da Hungria, na atual Százbatley. Martinho nasceu em 316 na província romana da Panónia, no sítio então chamado Sabária. Foi criado por uma família pagã, mas cedo se sentiu atraído pelo cristianismo. Os biógrafos dividem-se na questão de se ele era ou não já batizado quando foi incorporado nas legiões do Império Romano e enviado para a Gália, a França dos nossos dias. O episódio mais célebre da sua vida foi um encontro com um mendigo que estava cheio de frio. Martinho, que vinha a cavalo, cortou a capa ao meio e ofereceu metade ao pobre. Nessa noite, sonhou com Cristo, que lhe disse ser o mendigo que ele tinha ajudado. Na manhã seguinte, segundo se conta,
e se reponta há séculos, a capa do cavaleiro romano estava intacta. Saído das fileiras do exército romano, Martinho fica sob a proteção do bispo de Octávium, atual Poitiers, futuro São Hilário. Crente fervoroso e enviado como missionário para a sua Panónia natal e também para os Balcãs, onde o catolicismo estava sob a ameaça do arianismo, a heresia que contestava a divindade de Cristo. Expulso dos Balcãs pelos arianos, passa anos numa ilha em retiro e depois viaja por Itália, até regressar novamente à França e de novo a Poitiers. É quando se acentua a sua vocação monástica. Fundou vários mosteiros com regra monástica, e dos quais em Portugal temos o vestígio em Dume, Viana do Castelo, onde um outro Martinho, São Martinho de Dume, que viria a ser bispo de Braga, fundou um mosteiro sob a orientação de São Martinho de Tours. Em 371, Martinho é feito bispo de Tours, que na era romana se chamava Caesaradum. Os mosteiros que abre e incentiva são obra importante para a divulgação do cristianismo na Gália e até mesmo em toda a Europa. Ao mesmo tempo, acumula fama de milagreiro antes de morrer em 397 com 81 anos. É dos primeiros santos a não ser mártir da Igreja. Isso porque São Martinho viveu num século em que o Império Romano já tinha desistido das perseguições aos cristãos. Constantino, com o Édito de Milão de 313, confere liberdade religiosa no Império, e depois o Imperador Teodósio torna o cristianismo religião oficial. São Martinho é o santo padroeiro dos mendigos e é o santo padroeiro também de múltiplas profissões, dos alfaiates aos cavaleiros, dos soldados aos produtores de vinho. E é talvez por causa destes últimos, os produtores de vinho, que existe entre nós o provérbio tão usado a 11 de novembro: no dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho. Bem, caríssimos irmãos, resta-me desejar-vos a continuação de um bom domingo e desejar que também nos encontremos aqui na próxima semana, se Deus quiser, para mais uma reflexão com o irmão José António. A todos vós, a continuação de um bom domingo com um enorme abraço de paz e bem. E até para a semana, se Deus quiser.